Essa semana o mercado foi impactado por uma carta do candidato Lula. Na carta, o candidato se comprometeria com a parte de responsabilidade fiscal. Isso deu um ânimo para os mercados, mas que na sequência acabou se frustrando com o teor da carta. Então, no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a parte de responsabilidade fiscal, o que veio de teor da carta, quais são as minhas preocupações e como é que você deveria olhar para essa parte, para os seus investimentos e também para o país. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Para quem está entrando aqui no nosso canal, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para não perder nada, e deixem um like e que comentem o que vocês acharam desse vídeo. Vamos lá, pessoal, o que aconteceu ao longo dessa semana, né? Primeiro que o Lula disse que o seu ministro da Economia vai ter que ter compromisso social e responsabilidade fiscal. Uma das frases que ele coloca aqui é que cada vez que a gente pensar que tem que segurar o dinheiro, tem que pensar também que tem gente passando fome. E na sequência também o mercado teve uma avaliação dessa carta que foi chamada de Carta para o Brasil do Amanhã. Primeiro, pessoal, eu gosto sempre de colocar que responsabilidade fiscal e compromisso social não são coisas contraditórias. É uma coisa que eu acho muito ruim nesse debate. Parece, inclusive, que responsabilidade fiscal é uma forma de você simplesmente garantir o dinheiro para a Faria Lima, como o pessoal gosta de falar. E nos próximos slides, nessa minha apresentação de hoje, eu quero mostrar que isso aí não tem o menor sentido. Primeiro, vamos lá ver o que foi o impacto dessa carta do Lula. Como a gente pode notar aqui nesse gráfico, né, a gente teve que, no primeiro momento, teve um certo ânimo, né, nessa barrinha verde. Teve a notícia de que sairia uma carta com termo de responsabilidade fiscal do Lula, mas na sequência, quando o teor da carta se foi colocado, a gente teve uma certa frustração. A carta ela foi bastante vaga em relação à parte de compromisso fiscal, essa que foi a realidade. Então, assim, responsabilidade fiscal, né, sem mencionar o teto de gastos, que limita o crescimento das despesas, a carta afirma que eles querem colocar regras claras e realistas, mas, ao mesmo tempo, ao longo da carta, existem uma série de promessas, a gente não sabe o que é promessa de campanha, mas do tipo assim, poxa, a gente quer reviver FIES, a gente quer voltar a investir em moradia, a gente quer colocar o Estado como sendo o indutor da economia, enfim, uma série de pontos em que aquilo ali indicaria um aumento de gastos, e no final da carta ele coloca que pretende fazer tudo isso com responsabilidade fiscal, o que para mim é uma coisa um pouco incompatível. Vai ser um pouco difícil, no mínimo para se dizer, né? Vai ser muito difícil conseguir colocar todas aquelas promessas de pé ao mesmo tempo que você consegue ter responsabilidade fiscal. Bom, então vamos lá entender um pouquinho o que é responsabilidade fiscal e como é que a gente consegue isso, tá? Primeiro que a gente sempre tem que colocar o seguinte, a responsabilidade fiscal significa que você consiga bancar os seus gastos sem comprometer o futuro. Então, para vocês entenderem, o Brasil ele teve um problema muito sério na parte fiscal ao longo das últimas décadas. A gente teve um problema de hiperinflação na década de 80, não sei se todo mundo sabe, né, mas o Brasil teve um problema seríssimo de hiperinflação até chegar ali o Plano Real em 94. Na época, então na década de 90, na época do Fernando Collor, a carga tributária brasileira era de algo como 28% do PIB. Um dos motivos que a gente tinha aquela hiperinflação era um completo descontrole dos gastos públicos. O Brasil não tinha uma noção muito boa do que eram os gastos e como é que fazia o financiamento disso. A forma de se financiar, a forma de financiar os gastos no governo era basicamente imprimindo moeda. Então, obviamente, a impressão de moeda gera a inflação, a gente caiu naquela espiral. Com o Plano Real, houve uma mudança, e nessa mudança, a forma de financiar os gastos públicos foi feita através de dívida e não a partir de emissão de moeda. Então, assim, como é que um Estado consegue financiar os seus gastos? Basicamente, com os impostos, com endividamento, e uma outra forma indireta também é a inflação. Então, ele imprime moeda, a impressão de moeda acaba gerando a inflação. O que acabou acontecendo foi que, para fazer o Plano Real dar certo, o Fernando Henrique fez um mini ajuste fiscal. A gente teve uma série de mudanças de lei de responsabilidade fiscal, mas não foi só isso, ele também teve aumento de carga tributária. Então a gente nota que de 94 até mais ou menos 2002, a gente teve uma evolução aí de 4 pontos percentuais do PIB de carga tributária. Como eu comentei, uma forma de segurar, né, de conseguir fazer o ajuste fiscal no governo foi uma parte via controle dos gastos, uma parte via aumento de carga tributária. Nossa carga tributária, então, seguiu evoluindo. Aqui em 2018 a gente chegou em 33,3 mais ou menos.
E aí aqui eu também coloco nesse outro gráfico como é que foi aí nos últimos 10 anos, tá? Nos últimos 12 anos. Isso daqui é um gráfico do Valor, que ele extraiu isso aqui do Ministério da Economia. A gente teve em 2021, então, uma carga tributária de mais ou menos 34%, e em 2022 a carga tributária deve bater os seus 35%. Uma coisa que acabou ajudando muito o aumento da carga tributária é que, mesmo se você não colocar novos impostos, a inflação acaba ajudando no aumento de carga tributária. Por quê? Porque um exemplo, por exemplo, é quando a gente não ajusta a tabela de imposto de renda. Ou seja, vamos supor que uma pessoa ganha R$1.000. Na tabela de imposto você tem uma isenção até R$1.200. Então, essa pessoa que ganha R$1.000, ela é isenta de imposto. Aí depois no ano seguinte teve uma inflação de 10%, depois 15%, por aí vai. De repente essa pessoa só de ter reajustes pela inflação está ganhando R$1.500. Ela não teve um ganho real, mas antes ela era isenta e agora ela vai pagar imposto. Isso a gente chama de imposto inflacionário. A inflação vai aumentando a carga tributária e, de certa forma, o governo ele é um sócio da inflação. Até porque muitas das despesas do governo ela não acompanha a inflação, sendo que a receita do governo acompanha, porque são os impostos que estão ligados à economia. Então, por exemplo, ao não reajustar o salário do funcionalismo público, é uma forma do governo reduzir a sua despesa. Ao mesmo tempo que, com a inflação, ele aumenta a sua receita. Então a gente tem aí uma carga tributária que, como eu comentei, deve bater os seus 35% agora em 2022. É uma carga tributária alta? Isso eu achei uma discussão muito grande, muita gente fala que não, porque a OCDE tem uma carga tributária média de 34%, o Brasil não está tão distante. Então assim, vamos olhar um pouco, isso daqui é o quê? Isso aqui é a carga tributária de diversos países, tá organizado então aqui dos maiores para os menores. A gente pode notar que a vasta maioria das maiores cargas tributárias são nos países europeus, em especial nas sociais-democracias. Então a gente tem França, Dinamarca, Bélgica, Alemanha, países do setor, né, países europeus da Europa Ocidental, principalmente, que são aquelas economias mais desenvolvidas e que têm muita ligação com a parte social. Na América, a maior carga tributária, como vocês podem notar, é de Cuba, com 40%. E, de novo, aqui nesse nosso rankingzinho, o resto tudo são países europeus. Aí, na sequência, onde é que se encontra o Brasil? Então, o Brasil se encontra aqui, aqui está em 32%, então é de 2020, está um pouco defasado. Como eu comentei, a gente já está em 35%, ou seja, a gente estaria mais ou menos aqui em cima, tá? E a gente nota que o Brasil hoje ele já tem uma carga tributária na América só perdendo para Cuba. Hoje a gente tem uma carga tributária, inclusive, maior do que o Canadá, que é a social-democracia que a gente tem na América. Então, quando a gente pensa em uma social-democracia, ou seja, aqueles países em que você tem um Estado que garante um bem-estar social com educação, saúde, segurança, não só isso, também uma previdência, enfim, uma série de garantias constitucionais da parte social. Na América, o que a gente tem de representação é o Canadá, ou seja, o Brasil já tem uma carga tributária maior do que o Canadá, que é a social-democracia da América. Então, para mim, assim, a carga tributária brasileira é alta, em especial quando a gente compara com seus pares emergentes. Mesmo, por exemplo, aqui na América do Sul, não tem nenhum país que se compara com a carga tributária brasileira atual. A Argentina mesmo, ela tem uma carga tributária de mais ou menos 29%. E cada ponto percentual é um impacto gigantesco de carga tributária. Tá? Então, é muito difícil a gente conseguir aumentar um ponto percentual de carga tributária no patamar que está hoje. Ou seja, pensando em responsabilidade fiscal, que a gente precisa equalizar, equacionar a parte de despesas e receitas, equacionar isso, conseguir garantir todos esses benefícios aumentando os impostos, eu acho que para o Brasil é uma coisa muito perigosa. A gente já opera, a gente já fez um trabalho nos últimos 30 anos para garantir muita coisa da Constituição de 88 através de aumento de carga tributária. Então, para mim, aqui é muito perigoso a gente continuar aumentando. E, de novo, eu acho que aqui não é só o candidato Lula, a gente sabe que o próprio Guedes já deu declarações de que quer colocar imposto sobre dividendos. Antes, a ideia era reduzir a alíquota de imposto de renda sobre pessoa jurídica. Agora, a ideia é simplesmente usar os impostos de dividendos para financiar o novo Auxílio Brasil. Então, assim, eu me coloco extremamente contrário ao aumento de carga tributária brasileira. Para mim, a gente tem uma carga tributária alta, em especial para um país emergente como é o Brasil, em especial também pelo que a gente recebe de volta do Estado. E aí, o que aconteceu, qual que é o risco de a gente estourar a responsabilidade fiscal, ou seja, a gente não conseguir equacionar as nossas despesas com as nossas receitas?
Então, o Lula ele sempre coloca que durante o seu governo ele teve responsabilidade fiscal. Isso é verdade, a gente teve superávites primários. E aí eu até coloco aqui, pessoal, o que é o superávit primário, o que é o resultado primário. Primário significa o resultado entre as receitas menos as despesas antes de juros. Então, isso significa que antes do pagamento de juros, antes de você ter os encargos da dívida, a gente tem um superávit, ou seja, a gente tem uma sobra. Se você não tiver uma sobra sequer para pagar as suas dívidas, né, os juros da sua dívida, significa que você, para simplesmente bancar o seu dia a dia, você ainda assim tem que pegar dívida. E foi o que aconteceu no Brasil, em especial ali entre 2014 e 2020, mais ou menos. Então, o que aconteceu no Brasil? A gente teve uma política, principalmente na época da Dilma, em especial assim, no final do segundo mandato Lula e na entrada do governo Dilma, a gente teve vamos dizer assim, um descompasso entre as receitas e despesas. O Brasil claramente tinha despesas que vinham crescendo num ritmo que era insustentável, já no governo Lula, e eu vou mostrar um pouquinho o que sustentava muito desse superávit. Mas o que aconteceu foi que, na época da Dilma, a gente teve um governo que queria gastar mais para manter a economia aquecida. Isso aí deu muito errado. Então, na sequência, a gente teve sucessivos déficits primários, tá? Então, entre 2014 até 2019, a gente teve 2020 também, na verdade, tá? Isso aqui não tá pegando muito bem a pandemia, mas a gente teve sucessivos déficits primários. E o que foi o resultado desses déficits primários? Bom, primeiro que com a sensação dos investidores de que as contas públicas eram insustentáveis, os investidores começam a fugir e começam a demandar cada vez juros mais altos para topar entrar em títulos públicos. Então, o governo ele precisa se financiar. E uma das primeiras coisas que acaba acontecendo é que a gente vê que, já que o governo perdeu o controle das contas públicas, os investidores não vão querer participar, não vão querer comprar os títulos do governo por qualquer taxa. Eles vão exigir juros maiores, prêmios maiores. Então isso daqui é um título público nominal com vencimento em 2027, uma chamada NTNF. E o que aconteceu foi que lá em 2016, o rendimento de uma NTNF, por conta do descontrole das contas públicas, ele atingiu algo como 17%. Significa que você poderia comprar um título público que pagava 17% ao ano, com vencimento em 2027. Conforme o Brasil foi mostrando um pouco mais de responsabilidade fiscal, fez a adoção do teto de gastos, os juros e a demanda dos investidores para topar comprar os títulos públicos foi diminuindo. A gente saiu de 17% para algo como 9%, 8,5% de demanda, né, de juros para esse título. É uma queda muito grande. Cada ponto percentual em dívida, né, em cada ponto percentual de juros que você economiza, é um valor absurdamente alto. A gente tem que pensar que o Brasil tem uma dívida pública de algo como 6 trilhões de reais. Então, cada um ponto percentual é muita coisa. E na sequência, o que acabou acontecendo foi que esses juros elevados, eles são um convite ao rentismo. Rentismo é o quê? É a pessoa que ao invés de empreender, ao invés de tentar criar um negócio, ela simplesmente vai sentar em cima de um título e vai ficar recebendo os rendimentos para sempre. Não para sempre, mas por um bom tempo. Então, o que aconteceu aqui? Isso daqui são os detentores dos títulos públicos federais, ou seja, quem detém a dívida federal, tá? Muita gente sempre gostava de falar assim, não, porque são os grandes bancos, não sei o que lá, blá, 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 aquela coisa toda. Enfim, lá em 2011, a gente tem aqui Previdência, que são os fundos de Previdência. Fundos de Previdência são aqueles fundos, por exemplo, a Previ, a Petros, enfim, fundos das empresas estatais e privadas que buscam investir o dinheiro dos seus funcionários para aposentadoria, por exemplo. E o que aconteceu é que lá em dezembro de 2011, 15% da dívida estava na mão desses fundos de previdência. Já em 2017, 25% da dívida estava na mão dos fundos de previdência. Isso porque o juros estava tão alto desses títulos que os fundos de previdência eles não precisavam tomar risco, eles não precisavam investir em outros projetos. Eles simplesmente iam lá e compravam títulos da dívida pública. Era uma coisa muito cômoda para eles. Então a gente vê aí que um dos resultados da irresponsabilidade fiscal são os juros altos, e o que acontece é que a gente acaba tendo uma aversão ao empreendedorismo, à tomada de risco, e a gente vai ter um convite ao rentismo. As pessoas simplesmente vão buscar títulos do governo. Na sequência também um exemplo aqui que eu trago para vocês, isso daqui é o que a gente chama de WACC regulatório. Então o que é o WACC regulatório? É a taxa que a ANEEL, no caso aqui,
oferecia as suas linhas, né, os seus leilões de linhas de transmissão. O que a gente pode notar é que lá em 2015 e 2016, esses juros foram para casa aí de 9%. Ou seja, como não existia demanda, como os juros estavam muito elevados, e para conseguir demanda dos investidores, para ganhar um leilão de transmissão e construir uma linha de transmissão, você tinha que oferecer taxas cada vez maiores. E mesmo assim, nos leilões não vinha um deságio tão grande, ou até mesmo, não sei se nem chegou a ter deságio nessa época. Ou seja, você tinha que ter uma taxa que remunerasse os investidores para comprar uma linha de transmissão muito elevada. E quem é que vai pagar o custo dessa linha de transmissão? Esse custo da linha de transmissão é tarifa mais alta. Então, se o OC é maior, a tarifa que vai ser cobrada do cliente final vai ser mais alta. A Alupar, por exemplo, ganhou linhas de transmissão aqui com taxas muito elevadas. Para um investidor que tem capital, é ótimo. Para o país, é péssimo. Significa que ele está tendo que buscar investidores cada vez mais caros. Bom, e o que sustentou esse período, né? O que aconteceu nesse período? A gente teve o chamado modelo de crédito, consumo e commodity. Então, nesse primeiro gráfico aqui eu trago para vocês, em vermelho é o saldo de crédito dos bancos públicos, em azul é o saldo de crédito dos bancos privados. O que a gente pode notar é que a partir de 2013 tinha mais banco público financiando a economia do que banco privado. E a gente viu que isso daqui era porque os bancos privados já sentiram que a economia ia arrefecer, enquanto que os bancos públicos seguiram colocando dinheiro, injetando dinheiro na economia. O que acabou acontecendo foi uma alavancagem muito alta da população e das empresas, e a hora que chegou lá em 2015 e 2016, que veio uma crise, teve que ter uma desalavancagem, e a gente viu uma recessão muito forte entre 2015 e 2016 no Brasil. Um outro ponto também foi a questão de commodities. Então, durante o governo Lula, como eu comentei, a gente teve superávites primários consistentes. Mas muito disso foi sustentado pelo período ali de um boom de commodities. Então aqui, nesse gráfico, o que eu tenho? É a classificação dos países, de diversos países emergentes pelas agências de risco. E a gente nota que a partir de 2000, né, China, Rússia, Índia, Brasil, Indonésia, Turquia, todos eles tiveram uma melhora considerável das suas notas de crédito. Isso porque são países emergentes ligados a commodities, e acabou que o boom de commodities impulsionou todos esses países emergentes como um todo. E, de novo, o Brasil não foi uma exceção e foi empurrado junto. O problema é que esse boom de commodities, ele foi uma coisa assim, excepcional. Então, para vocês terem uma noção, isso daqui é o preço do minério de ferro. Então, isso aqui é um dado do Fed. Lá em 2000, o preço da tonelada do minério de ferro era de 12,45 dólares, né? E a gente vê aqui que lá em 2008, 2009, a gente chegou a ter minério de ferro ali na casa de 190, 180 dólares a tonelada. Quer dizer, é uma variação absurda da tonelada do minério de ferro. Então imagine o seguinte, você tinha contas públicas que estavam dimensionadas para um nível de receita de 12 dólares, né? Não só o minério de ferro, mas as outras commodities. A nossa economia estava dimensionada para esse nível de preço de commodity. De repente, o preço das commodities explodiu, a gente teve um boom absurdo nas nossas contas públicas, só que o que acabou acontecendo foi que a gente redimensionou as nossas despesas para esses novos níveis. Então, assim, aquela família que quando ganhava R$1.000 tinha um estilo de vida para R$1.000, de repente começou a ganhar R$10.000, se readequou para R$10.000, quando caiu para 8.000, ele toma um baque, ele não consegue reajustar suas despesas tão fácil. Quando veio a queda nas commodities, o Brasil, de novo, não conseguiu se reestruturar, e aqui nesse período, óbvio, todos os países emergentes acabaram sofrendo, mas o Brasil sofreu mais. Como eu comentei aqui, a gente tem o preço da soja, a mesma coisa, o mesmo movimento, então aqui de 2000 até 2010 uma impulsão para cima, de 2012 para 2016, mais ou menos, uma queda no preço. Nesses 2 últimos anos, a gente teve uma variação positiva das commodities muito fortes, só que ao mesmo tempo também a gente teve uma pandemia. Então, em 2020, 2021, a nossa economia interna ficou bem sacrificada. A gente teve um nível de desemprego assim, o desemprego subiu bastante nesses 2 últimos anos. Além disso, também o governo teve que entrar com os auxílios, um gasto grande da parte fiscal para sustentar esse período da pandemia. Então, um ponto que a gente sempre vai criticar muito é que, assim, durante o período Lula 1 e 2, a gente teve aquele boom de commodities e hoje a gente não tem aquela variação como teve.
Por mais que o preço do minério de ferro tenha subido, e agora já inclusive voltou um bocado, ele não está vindo de 12 para 50, para 60, que seria uma multiplicação de 3, 4 vezes no preço do minério de ferro. Além disso, a nossa carga tributária já está bem mais alta do que estava naquele período. Com a formalização, com a não correção da tabela de imposto de renda, tudo isso acabou contribuindo para o aumento da carga tributária brasileira. E assim, então essa é um pouco a minha visão de o que é a responsabilidade fiscal e qual que é a minha preocupação. Eu acho que o Lula ou o Bolsonaro, quem quer que seja o candidato, vai ter que vir com uma proposta mais crível. E a realidade brasileira hoje é que a gente tem dificuldade em aumentar as receitas, é uma carga tributária alta, e eu acho que qualquer que seja de imposto sobre herança, sobre dividendos, não importa, qualquer uma, deveria sim vir de uma redução de outros impostos, em especial os impostos indiretos. Se você me perguntar, eu sou a favor de taxação de dividendos? Sim, desde que haja uma compensação em impostos indiretos, que são os impostos mais prejudiciais. Simplesmente aumentar os impostos, por mais que seja, mas a gente vai fazer algum tipo de benefício social, a carga tributária brasileira é alta e eu acredito que a gente deveria olhar para, vamos aumentar então algum tipo de benefício social? Ok, mas a gente tem que olhar o que a gente consegue cortar nas despesas. E a realidade é que no governo Lula e PT no geral, a gente teve um aumento das despesas, é um governo que acaba tendo mais dificuldade em fazer o controle das despesas, a gente viu a resistência absurda na reforma da Previdência já no governo Dilma. Então a Dilma, inclusive, chegou a comentar sobre a reforma da Previdência. O PT chiou bastante a respeito disso. E aqui, então, entra a minha grande preocupação a respeito de um governo Lula. Por mais que o governo Lula tenha colocado que quer ter responsabilidade fiscal, eu acho que precisa vir com muito mais teor e mostrar de onde é que vai vir essa responsabilidade. Se vier através de aumento de carga tributária brasileira, meu medo é que a gente continue afundando, a economia no médio e longo prazo. Bom, pessoal, então isso aqui é um pouquinho da minha visão. Eu sempre gosto de falar que eu não tenho todas as respostas, a minha visão. Eu busquei ser o mais isento da parte política, não é sendo a favor de A ou de B, é simplesmente uma visão dos últimos 30 anos do Brasil e do que eu gostaria que o próximo presidente tivesse em mente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.